Boa tarde, então, professores. Estamos novamente aqui, né, nesse encontro, hoje com duas participações super especiais aí, que com certeza vai trazer muita coisa legal e de conhecimento para a gente. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda, estou agora como, então, coordenadora das formações de ciências e de matemática aqui na Casa de Formação. Como eu já havia falado, né, no nosso último encontro foi presencial e é uma pena que este precise ser nesse formato online, porque eu acho que a troca, quando a gente está no presencial, ela é muito maior, muito mais rica, mas é o que a gente tem agora nesse momento que a gente ainda vive, né, no meio da pandemia. Então, eu vou deixar com que o Ivan e a Raquel se apresentem. A gente está dividindo uma mesa aqui hoje na Casa de Formação, a gente está bem pertinho. Que os dois se apresentem, então, e desejo a todos vocês uma ótima formação. Boa tarde, pessoal. Vou fazer uma gentileza aqui de deixar minha colega Raquel se apresentar primeiro, aqui, que é uma menina, e depois a gente segue. Obrigada. Raquel. Então, boa tarde, colegas da rede. Meu nome é professora Raquel de Souza. Sou professora há bastante tempo na rede, fechando agora os meus 37 anos. Né? Então, passei por várias gestões na Secretaria de Educação, na Diretoria de Educação Inclusiva, retornando agora, mas também a minha última atuação foi no CEIA, né? Trabalhando com crianças com deficiência, sempre voltado para a educação especial. Legal, Raquel. Então, eu sou o Ivan Bazejo. Estava olhando aqui nas fotinhas de vocês, eu acho que alguns de vocês a gente já conhece, acho que já nos cruzamos aí em algum espaço aí do nosso município aqui, né, das nossas formações, enfim. Eu estou hoje na unidade de inclusão, né, estive muito tempo também nas escolas, né, estou aqui na rede desde 2000, entrei no concurso de 2000, e passei por várias escolas e já há uns 10 anos, mais ou menos, eu estou no CEIA. Ali no CEIA eu atuei, né, como psicomotricidade, né, no viés relacional. Também, né, passei ali pela coordenação pedagógica do centro e hoje estou lá, né, na unidade de inclusão, tentando auxiliar ali, né, nessas questões relacionadas à educação inclusiva, né, na nossa rede, que é um grande desafio para todos nós. E a Raquel, minha colega aqui, né, me acompanha já há algum tempo aí juntos, desde 2013, assim, mais especificamente, a gente tem feito muitas ações aí juntos na nossa rede. Tá bom, pessoal? Organizando aqui o nosso encontro de hoje aqui, né, nosso bate-papo, a nossa conversa, eu vinha falando para a Raquel antes, né, que bom que seria se esse encontro, né, tivesse sido presencial, né, como a Fernanda falou ali agora, mas enfim, em função disso que a gente está vivendo aí, né, estamos aqui no online, mas também é uma ferramenta importante que a gente, de alguma forma, né, a partir desse, né, do que a gente tem vivido aí nesses últimos 2, 3 anos, a gente descobriu que também é uma possibilidade bem legal, né, de trabalhar também de forma online. Então, vamos lá, né, online. A gente organizou, assim, ó, o nosso bate-papo hoje aqui. Num primeiro momento, a gente vai rodar um pequeno videozinho de um filme, não sei se vocês conhecem, talvez muitos de vocês já tenham assistido, que chama Nunca Me Sonharam. É um documentário bem legal, vale a pena vocês assistirem, podem buscar no YouTube, vocês vão encontrar. Depois até a Fernanda, de repente, a gente pode passar o link, Fernanda, isso do filme, para que os colegas possam assistir na sua Venda online, impulsione seu negócio com o Wix. Que não tem um intérprete, todo mundo
focada só em mim, no que eu vou fazer. Aí quando você passa a perceber a inclusão da escola, a diferença que você tem ali ao seu redor, você já muda o pensamento. Tem muita gente que vive no mesmo lugar que eu, que não é igual a mim. Nós temos uma escola pública, a gente não pode excluir ninguém, né? Recebo todos. Agora, o tratamento tem que ser para aquilo que ele está necessitando no momento. Mas, infelizmente, quando você vem para a realidade, você percebe que não é todo mundo que está preparado. Por exemplo, porque não tem funcionário para acompanhar um autista. Eu acho isso uma desigualdade social, sim. O direito, ele veio para todos, sabe? De repente, é um aluno que tem Down, por exemplo. Colocá-lo dentro de uma sala regular, sem um mínimo de acompanhamento dos demais profissionais, você simplesmente está tirando ele de um ambiente e colocando em outro ambiente. Mas incluído no processo de aprendizado ele não está sendo. Né? Você percebe que se você pede para ir para uma sala regular, 2 alunos surdos e que não tem um intérprete, todo mundo se preocupa, o professor se preocupa, aluno se preocupa, gestor se preocupa. Como assim você chama isso de inclusão se a gente não pode se comunicar com eles que eles são surdos? Eu preciso tratar desigualmente os desiguais no geral, na escola e no cotidiano da sala de aula para que a aprendizagem se dê. Nós temos 3 surdos em um horário, em um período, eles estão em sala de aula. Quando eles estão dentro da sala, eles têm um intérprete. No outro período, eles são atendidos pelo AEE, que é Atendimento Educacional Especializado. Então, o desafio pedagógico é muito grande. É um desafio que me permita lidar com o repertório que eu tenho como professor, olhar para as diferenças e ser capaz de construir um ambiente em que os conteúdos específicos, cognitivos, de química, de física, de matemática, sejam capazes de serem absorvidos em ritmos, em velocidades diferentes por aqueles alunos que lá estão. Os estudantes precisam do olhar da diferença. Então, quanto mais aulas práticas, melhor para o aluno. Ele precisa construir. Mas você tem que entrar na sala já tendo 2 planos. Tem que saber o que é que vai fazer com os alunos que você tem que dar sua atenção e tem que fazer um outro plano para aquele aluno, porque você não vai deixar ele jogado lá dentro. Acolher essas diferenças, olhar para a sua complexidade e desenvolver um processo de ensino-aprendizagem que, ao entender esta dinâmica das diferenças, traz a força da diversidade para que todos aprendam mais. E você percebe a importância desses meninos dentro da sala de aula. Nasci completa, como o povo diz. Eu não estou com interesse e aquela pessoa, mesmo com todos os seus problemas, está ali interessada. Então, por que eu não faria isso? Por que eu não faria o mesmo? Fazer a tarefa, eu faço tudo isso. Ele começa a se aceitar, né? E assim vai conquistando espaço para outros. Ele tem que vivenciar este caldeirão, retirando aí desse caldeirão tudo que seja interessante, inclusive frustrações, emoções, tensões, conflitos e também situações de sucesso, que isso é que marca a trajetória de vida de qualquer ser humano. Eles não se sentem excluídos e a gente também aprende com eles. Os outros se chegam tão rápido, sabe? Querem fazer amizade, chama por um lado, fica tentando aprender a linguagem. A gente pergunta como é o nosso nome, na língua como eles fazem. Eu posso não saber falar por sinais, mas eu sei o oi, já basta. Eu passo assim, ó, oi. Baixamos um aplicativo de Libras. Hoje em dia a gente fala mais ou menos, a gente não sabe falar. Se comunicar com eles, mas e hoje em dia eles são nossos amigos também. Quando a gente interage com uma pessoa fora, já vai ser de uma forma melhor, mais compreensiva, mais aberta. Eu acho que o que isso traz é você não ser desumano. Mudar as pessoas para ela abrir a mente e começar a entender que isso é possível. Voltar, então,
Obrigado, Fernanda. Muito legal, né, pessoal? Dá vontade de assistir todo o documentário. Eu estava lembrando agora, né? Eu estava falando para a Fernanda, né, que eu já trabalhei algumas vezes com esse documentário. Ele é muito, muito legal mesmo. Ele nos instiga e nos faz pensar, né, sobre muitas coisas aí do nosso cotidiano dentro da escola, né? E até fiz alguns apontamentos aqui para a gente depois, né, abrir uma discussão. Então, a gente preparou um material aqui, né, situando um pouquinho, né, quem é esse público-alvo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva que o MEC preconiza, né, que vocês todos sabem. Discutir um pouquinho quem é esse público-alvo, né, que tipo de ações a gente pode desenvolver dentro da escola, né, quais, né, a questão, né, das notas técnicas que nos amparam, né, de que tipo de mecanismo a gente pode utilizar para atender esses alunos, né. Nós entendemos aqui, né, que nós precisamos, né, tentar garantir, né, o acesso e principalmente a permanência desse sujeito, desse aluno com algum tipo de comprometimento, alguma deficiência dentro do contexto da escola, né? Então, a inclusão, na nossa visão, ela se dá dessa forma, com acesso e permanência, porque não adianta somente nós, né, garantirmos o acesso, mas esse sujeito ele não consegue permanecer ali dentro desse espaço. Então, a gente teve grandes avanços na política nacional, ali, principalmente a partir de 2008, quando veio a Política Nacional da Educação Especial. Nós tivemos aí, né, a implementação das salas de recursos no nosso país inteiro. Canoas, ela foi contemplada com todas as escolas com salas de recursos. Tivemos naquela época um investimento grande, né, não só na questão de material, de específico para se trabalhar com esses alunos, mas também com relação à formação dos nossos professores, tá? E a gente sabe que hoje, né, falando né, atualmente, a gente sabe que isso se perdeu, né? Muita coisa, né, se perdeu e a gente, enquanto sei, a Raquel me acompanha, a gente tem tentado trabalhar com essas recursos, a gente sabe das dificuldades que vocês têm na escola, e tenta apoiar da forma que a gente das condições que nós temos. A gente sempre fala, né, tem uma distância grande entre o ideal e o possível. Então, a gente tem tentado fazer o possível, né, mas sabe que precisamos avançar muito. A própria política nacional... Ivan, só um pouquinho de novo também, eu também consegui ouvir esse barulho agora. Vocês chegaram a fechar as janelas aí? Sim? E a porta também? Sim. Que coisa. Muito ruído? Agora, ele dá um ruído assim, e daí vai, e aí some a voz de vocês. Tem muito barulho da rua aqui. É que aqui na Casa de Formação não tem isso. Tá bom, mas agora melhorou de novo. Tá. Não, então a gente vai começar a trabalhar aqui com os slides, né? E aí a gente vai dialogando. Vamos conversando, eu e a Raquel aqui, e vocês aí do outro lado, tá? A gente volta a esse primeiro momento que eu estava falando. Vamos começar então, Raquel, vamos começar a primeira parte? Então, essa política nacional, colegas, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, lá em 2008, ela foi um grande divisor de águas, assim, para a educação especial. Porque, na realidade, a educação especial que era substitutiva ou era disponibilizada predominantemente nas escolas especiais e nas classes, na escola regular nós tínhamos as classes especiais, né? Onde nós reuníamos numa única sala todos os alunos com determinadas deficiências, né? Então, essa política, ela amplia isso, né? As crianças, elas, então, recebem o direito de se matricular na escola regular, né? E ela é complementar, ou seja, essa criança, ela vai frequentar a sala de aula regular num turno e vai ter disponível no outro turno o AEE,
o atendimento educacional especializado. E ela também é transversal, na realidade ela perpassa todos os níveis, todas as etapas, todas as modalidades do ensino regular. E essa educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela tem que ser contemplada na proposta político-pedagógica da escola. Vamos passando. Pode passar. Pode passar. Então, nós resumimos, assim, 5 princípios básicos da educação inclusiva, tá? Só para contextualizar ainda, nós estamos falando da educação especial a partir de 2008, mas houve uma grande luta, tanto da comunidade quanto dos próprios gestores, né, de toda uma legislação que vinha sendo paulatinamente construída até 2008. Nós começamos lá com a Declaração de Salamanca, em 94, né, que diz que a escola é para todos. Depois, em 2008, nós tivemos a questão da acessibilidade, né, das pessoas que naquele tempo se chamavam portadores de deficiência, né? E aí foi se aperfeiçoando, entendendo que esse termo portadores não era adequado. Em 2003, nós tivemos a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e é uma construção, até nós chegarmos lá na questão do Plano Nacional da Educação, que foram 20 metas que foram estabelecidas para definir toda a política de educação do nosso país, e que a meta 4 deste Plano Nacional da Educação, ela traz a questão da universalização do acesso à educação básica e do AIE dos 4 anos até os 17. Então, nós começamos o nosso recorte a partir de 2008, na perspectiva da educação inclusiva, mas essa batalha, né, da sociedade, ela já é bem anterior a tudo isso. E nós podemos resumir isso em 5 princípios da educação inclusiva. Primeiro, toda pessoa tem direito a acesso à educação. Partimos também da premissa de que toda pessoa aprende. E que o processo de aprendizagem de cada um é singular. Quer essas pessoas tenham deficiência ou não. O processo de aprendizagem ele é único, singular, né? E que o convívio no ambiente escolar comum, ele beneficia a todos. Não só ao deficiente, principalmente ao deficiente, mas a gente viu lá no vídeo a troca, a interação, né, daquelas crianças lá. E que a educação inclusiva, ela diz respeito a todos. Não é o professor da sala de recurso, não é o orientador, não é o TEB, não é o auxiliar, mas ele diz respeito a todos os profissionais que atuam com essa criança. Só para complementando o que a Raquel está falando, né, a gente tem que entender, né, que com a educação inclusiva, com a inclusão todos ganham, como a Raquel falou. E o aluno, ele não é um aluno meu, da Raquel, onde você é um aluno da escola. Na nossa concepção, né, o contexto da escola, o espaço da escola, todos nós, de alguma forma, somos educadores. Desde do senhor, da senhora que está no portão, abrindo e fechando o portão para que essas crianças acessem, seus familiares, né, a senhora que está lá na cozinha fazendo aquela merenda, né, a pessoa que está limpando o pátio da escola, todo mundo, de alguma forma, é educador, né, porque nós educamos através das nossas ações, né, isso é muito importante. Então, eu sempre brinco, né, às vezes eu chego na escola, né, e eu entro no refeitório e vejo muitas vezes ali as crianças se servindo e aquela pessoa que está ali colocando a comida à disposição deles, né, ela tem um papel fundamental ali, né, de explicar, de ensinar esse aluno como ele vai se servir, de que forma ele vai se servir, que ele está ali para comer, e a gente sabe que muitos vão para a escola para saciar sua fome, né? Eles não têm prazer por ir buscar, eles vão lá porque eles têm fome, não é? Eles não vão lá pelo nosso trabalho enquanto professor, eles vão para comer, muitos deles, essa é uma verdade, né? Mas como é importante, né, essa pessoa que está na cozinha, de acolher esse aluno, de ensinar para ele, né, uma forma correta de comer, de, né, pequenas ações, assim, a pessoa que está no portão, todo mundo é educador na nossa concepção, e mais ou menos isso que a Raquel está falando, né, o aluno, ele é da escola, ele não é nosso, ele não é especificamente de um ou de outro professor, tá? Fazendo um recorte aqui, nós temos aqui no nosso Conselho Municipal de Educação
a Resolução 15, que ela estabelece, né, toda a oferta da educação especial, as normas para essa oferta, na perspectiva da educação inclusiva, do nosso sistema de educação. Essa resolução 15 que a Raquel está colocando, esse material a gente deixou disponibilizado no drive da unidade de inclusão, onde todas as escolas elas têm acesso. Então, lá tem uma pasta da direção da escola, onde essa resolução está lá, para que todos vocês possam manusear e fazer uma crítica, enfim, até mesmo o importante, essa resolução, ela é de 2012. E nós estamos agora no momento que nós estamos revisitando essa resolução para propor uma série de mudanças, porque na nossa visão ela está ultrapassada em vários aspectos ali, a gente entende que ela precisa ser modificada. Né? Então, é até importante que vocês, em algum momento, vocês acessem esse documento, nos tragam sugestões, porque a gente vai iniciar uma discussão agora com o Conselho Municipal de Educação para trazer mudanças, e a gente, uma boa, precisa de mudanças bem grandes ali, né, nessa resolução. Mas, como a Raquel colocou, é o que rege hoje dentro do nosso município como um documento, né, principal, né, Raquel, da educação inclusiva. Na realidade, assim, essa resolução foi um grande avanço, né, na época, assim, também fruto de bastante batalhas de atores e agentes que faziam parte desse cenário. Então, foi um grande avanço, mas 2012 para 2022, sendo a educação todo um sistema muito dinâmico, né? Nós precisamos hoje revisitar, e se vocês puderem contribuir com isso, tem algumas questões ali que ainda nos incomodam, porque serviam para um determinado momento, digamos assim, né? E hoje a gente já avançou em algumas questões que podem ser revistas e pode sim avançar. Pode passar para nós. Então, lá no artigo 1 dessa resolução, ela normatiza a oferta da educação especial na perspectiva da educação inclusiva no nosso sistema municipal. Então, quem hoje deve estar, digamos, entre aspas, obedecendo a essa resolução? Toda a educação infantil, seja ela pública ou privada, fazem parte do nosso sistema, e as escolas fundamentais, certo? Da rede municipal. E ali traz um conceito do que seja a educação especial, né? Fala que ali, ó, entende-se por educação especial na perspectiva da educação inclusiva a matrícula no ensino regular de crianças e jovens com deficiência física, sensorial e intelectual, os transtornos globais do desenvolvimento, os transtornos do espectro autista, as altas habilidades de superdotação, né? Então, e ela também traz um conjunto ali de normas e adaptações para o atendimento a esse público. Para corroborar aqui com a Raquel, é importante a gente pensar ali, quando a Raquel coloca ali no público-alvo da educação especial, esse público-alvo, né, é o público-alvo que ele está dentro, né, da Política Nacional de 2008, que a Raquel falou no início. Então, esses alunos ali, quando a gente vê ali o transtorno global de desenvolvimento, hoje, né, pelo DSM-5, a gente vai entender, né, que a gente tem a figura hoje do TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo. Ele está dentro do TGD, o autismo ele está ali dentro. Ali a gente vai encontrar também a síndrome de Rett, transtornos degenerativos da infância, tá? Essas deficiências intelectuais estão todas ali dentro. Né, e altas habilidades para dotação também é o nosso público. E a gente entende também que aqui em Canoas, né, o atendimento para altas habilidades para dotação, a gente tem uma dificuldade, mesmo no centro da EE, no CEI, no caso, hoje a gente está com 2 CEIs, existe uma carência de profissionais que atuam para atender essa demanda das altas habilidades para dotação, que também é uma deficiência. Né, e aí, como a gente tem essa carência de recursos humanos especializado para tratar dessas questões, a gente também tem uma dificuldade no diagnóstico, né? Na classificação desses alunos, porque na realidade são aqueles que na maioria das vezes são tidos na escola como hiperativos, como crianças com problema de comportamento, né? Na maioria das vezes essas crianças estão dentro desse grupo. E pela dificuldade de diagnosticar ou de avaliar,
a gente acaba classificando ela em outras patologias. É importante isso também que a Raquel está colocando, no sentido de que, né, esses alunos que poderão ser atendidos na sala de recursos, né, que são os mecanismos de apoio no centro de AE, eles não necessariamente eles precisam desse diagnóstico que a Raquel está falando. Então, quando tu percebe que aquele sujeito, que aquele aluno, ele encontra uma certa dificuldade, possa, né, ser pela essa questão que a Raquel fala, né, das autoridades de dotação, mas ele não tem um diagnóstico laudo disso, mas ele tem uma necessidade. Então, ele deve, obrigatoriamente, ser encaminhado para um atendimento na sala de recurso, ou seja, ele, no caso é o C, que a gente tem aqui em Canoas. Isso está contemplado também no nota técnica número 4 de 2014, né, Raquel? Que a gente vai falar mais adiante. A gente vai falar mais adiante um pouco. Pode passar, Fernando, por favor. Aqui traz ali o que de competência da escola, né? Então, nós temos aí de que forma esse currículo vai ser apresentado, né? Então, se nós olharmos lá na política nacional, nós estávamos comentando há pouco, né? Esse plano de metas que foi denominado e convencionado assim em Canoas, ele vem com uma longa história também dentro da educação especial. Então, ele é chamado em alguns lugares de PAI, né? Plano de atendimento individualizado, de PEI, Plano Educacional Individualizado, e aqui em Canoas, então, através da Resolução 15, se normatizou, nós convencionamos a chamar de plano de metas, né? Que é uma forma de facilitar o acesso a esse currículo, né, lá da escola, que é amplo, né? Sempre partindo das necessidades e particularidades de cada aluno, podendo assim ocorrer as adaptações que elas vão desde grandes portes, que é a adaptação lá no banheiro adaptado, que é mais estrutural, na rampa de acesso, até as adaptações de médio porte e de pequenos portes, chegando lá dentro da sala de aula, né, desse currículo que precisa ser, na realidade, adaptado por esse aluno. Então, ali traz no parágrafo único de quem é a competência para elaborar esse plano de metas, né? Então, o plano de metas, ele deve ser elaborado pelo professor titular, em parceria com o professor da sala de recursos, quando a escola disponibiliza. Nós temos hoje, na maioria das nossas escolas, a sala de recursos. Estamos enfrentando, sim, né, um problema com recursos humanos, mas a sala de recursos, ela também foi implementada em todas as escolas da rede, lá em 2009, 2010, né? Então, a partir dessa parceria do professor titular, né, com o professor da sala de recurso, né, tendo por base lá no ensino fundamental os planos de estudo e lá na educação infantil os planos de atividade. Então, ali nesse plano de metas vai conter todas as adaptações de currículo que vai ser feita, buscando e visando atender as particularidades e as especificidades de cada aluno. Aqui é importante a gente ressaltar que a gente não está falando de modificar conteúdos, né? De tipo, para o aluno aquele com deficiência, então eu não vou trabalhar determinado conteúdo, vou trabalhar algo mais fácil, não é isso. A gente vai trabalhar os mesmos conteúdos, porém nós faremos adaptações, né, da forma como esses conteúdos serão trabalhados. Né? Então, claro que a área de vocês é a área de ciências, né? Então, não é a nossa área de formação ciências, né? Então, vocês com certeza, né, devem ter ideia de como, né, é possível fazer determinadas adaptações a partir de determinado conteúdo que vocês devem desenvolver com os alunos. Eu vejo, por exemplo, a minha área, a área da educação física, tal. Enfim, né, eu vejo o professor da área de matemática, muitas vezes a utilização de material concreto, como eu já vi em algumas turmas, em algumas formações, né, com algum aluno, né, o que a gente estava falando antes, todos nós somos diferentes. Com alguns a gente basta olhar, com outros tu tem que tocar. Então, com algum aluno, daqui a pouquinho vou ter que trabalhar com material concreto, com outro não. Então, essa adaptação, ela não diz respeito à mudança de conteúdo, mas sim adaptar a forma a qual eu vou desenvolver esses conteúdos. Né? E também pensar que o espaço, as 4 paredes da sala de aula, o nosso espaço de sala de aula, e não se resume às 4 paredes da sala de aula. Né? Eu posso, de repente, dar uma excelente aula no parte do MAC, no parte da escola. Eu posso
propor um trabalho a partir do vídeo, como a gente assistiu aqui no início da nossa fala, né? Então, tem N recursos que hoje a gente pode, de alguma forma, buscar, sejam eles recursos imediatos e tal, de informática, né? Ou recursos que estão à nossa disposição dentro do próprio pátio da escola, dentro da própria escola, seja a biblioteca, a própria sala de recursos, o trabalho interdisciplinar, né? Ali em parceria com algum professor, né? De outras turmas, enfim. Mas depois a gente pode abrir para conversar um pouco mais sobre isso. E a gente tem uma ideia no primeiro momento que é reduzir esse conteúdo, né? Ou resumir esse conteúdo. Diz muito mais respeito às adaptações ou à metodologia com que eu vou apresentar esse conteúdo do que a redução desses conteúdos. Vou passar, Fernando. Ali fala um pouquinho da questão da competência da escola, né? Da mantenedora. E ali tem um parágrafo... Ah, não, eu acho que a gente está no mesmo, a Fernanda não passou ainda, né? Vamos ver. Pode passar para nós? Tá. Então, nós temos já, então, a questão da elaboração desses planos de meta, eles já foram elaborados. Nós vamos entrar agora na questão da avaliação para esses alunos públicos do AIE. A avaliação do aluno da educação inclusiva, ela será expressa através de parecer descritivo. E a fim de que fiquem claramente especificadas as aprendizagens adquiridas. Se, porventura, a escola tiver outra forma de expressão de resultados, né? Ah, na minha escola, a expressão de resultados é feita através de nota. Ok, não tem problema nenhum. Mas para esses alunos da educação especial, né, esses alunos, público-alvo do AEE, eles vão ter que ter o parecer descritivo igualmente. Pode ter a nota acompanhada do parecer. Né? A forma de expressão para esses alunos é o parecer. Porque lá no final, o histórico escolar desse aluno, ele sai com parecer. E esses pareceres vão relatar toda a aprendizagem e os avanços efetivados do percurso deste aluno lá na escola. Passar, Fernanda. Então, a gente traz aqui uma definição do que seja o plano de metas, né? Ele nada mais é do que um documento de planejamento e de acompanhamento com o objetivo de subsidiar a aprendizagem e assessorar o acompanhamento do processo ensino-aprendizagem desse aluno público do AEE. Tá? Ali são traçados todos os objetivos de forma clara, a trajetória desse aluno, as combinações que são feitas entre os profissionais que trabalham com esse aluno. Nele também é expresso, através de objetivos, o currículo que vai ser trabalhado com esse aluno, toda a metodologia e as estratégias de intervenção que são feitas com esse aluno, que vai ser feita, ou vai ser proposto para esse aluno, também a avaliação. Sempre partindo, e a gente aí não quando eu falo nisso, eu fico bastante preocupada e apreensiva, né? Porque a gente fala, nós estamos falando hoje desse aluno especial, né? Desse aluno que tem necessidades educacionais especiais, mas isso deveria ser para todos. Nós partimos sempre da potencialidade, daquilo que esse aluno sabe, né? Sempre partindo daquilo que ele já sabe, dos pontos positivos, de tudo aquilo que ele traz para nós, né? E aí, a partir daí, sim, a gente começa um trabalho visando esse progresso desse aluno, esse processo educacional desse aluno. É importante pensar também que esse plano de metas, né, ele tem que estar sendo revisitado, né, periodicamente. Né? A gente, até hoje de manhã, eu estava falando com uma orientadora de uma escola e ela me questionou, né, qual o tempo que deve ser, né, revisado esse plano. Eu falei que no mínimo trimestralmente esse plano ele tem que estar sendo revisitado e readequado se houver necessidade. Eu não posso fazer um plano de metas no início do ano e lá no final do ano eu vou rever esse plano de metas. Não, né, porque esse processo aí de mudança ele acontece a todo momento. Então, a gente conhece o nosso aluno, né? Você sabe bem o que eu estou falando, nós dois aqui tivemos muito tempo dentro da escola, a gente sabe, a gente conhece
apesar de ter muitos alunos, a gente conhece cada um deles, né, que convive diariamente com eles, ele sabe. Então, ele tem que ser revisto, ele tem que ser, no mínimo, trimestralmente, ele tem que ser revisitado e ver se há necessidade de fazer algum tipo de alteração, algum tipo de mudanças. E uma questão também que é importante falar, aqui, a Raquel colocou, né, no início, que a construção desse plano ela se dá em parceria com o professor da sala de recursos e o prof da turma comum, da turma regular. Tá? A orientadora, de alguma forma, ela pode, né, também participar, mas, fundamentalmente, o professor de sala de recursos e o professor da turma regular, turma comum, são esses dois, né, a gente que constrói o plano. Tá? A família ela também tem direito de saber o que está sendo trabalhado. Muitas vezes as famílias nos procuram para entender, professor, meu filho tem plano de mestre, tem que ver na escola, elas têm, né, teriam liberdade para poder ver o que está sendo proposto. Tá? Então, isso é importante que vocês pensem, né, nessa construção desse plano dentro desse formato, né, em parceria com o professor, né, da sala de recursos e juntamente com vocês. Tinha outra questão que eu queria falar, agora eu acabei esquecendo. Mas vamos lá. Vamos passando aí. Aqui. O Ivan acabou de falar da construção desse plano, né? Quem faz parte da elaboração desse plano? O aluno, porque ele nos fala muito daquilo que ele já sabe, daquilo que ele tem, do potencial dele. A família, porque a gente pode estar aí pedindo essa colaboração do professor, do AE, que faz toda uma entrevista, tem todo um diálogo com esses pais que frequentam o AE, né? Todos os professores da escola que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem desse aluno, né? Cada um dentro da sua área pode estar contribuindo aí, né? O professor da sala de recursos, que ele é um agente importantíssimo para auxiliar vocês, no caso, professores da área de ciências, na elaboração desse plano. E aí entra todos aqueles profissionais da escola que o Ivan falou, né? Que desde do rapaz que fica, do tio que fica lá na portaria, da tia da cozinha, né? E profissionais até de outras instituições que atendam esse aluno, por exemplo, o CEIA, se ele é atendido no CEIA, se ele é atendido no CAP, se ele é atendido no CRAS, profissionais da área clínica, todas essas pessoas, elas podem, de alguma forma, contribuir, porque elas conhecem esse aluno e, de algum momento, em algum estágio ali, essas pessoas entraram em contato. Então, é uma elaboração conjunta, né? É um desafio também, né? Mas faz parte do nosso... E o que a gente tem que ter em mente, assim, para construir esse plano de metas, né? Como é que esse aluno aprende? Quando ele aprende? O que esse aluno especial deve aprender ou pode aprender? Como será organizado esse currículo para esse aluno? E como será esse processo de avaliação? Na realidade, isso aqui é o esqueleto para a gente poder montar esse nosso plano de metas para esse aluno. Entender que os processos de maturação são diferentes, né, para cada um de nós, né? Cada um de nós tem uma história de vida, ele veio, né, foi estimulado de uma determinada forma, isso tudo ele vai influenciar lá, né, na questão da aprendizagem desse sujeito. A gente vai ver na sala de aula também o nosso aluno, né, a questão dos vínculos também isso vai passar por aí, né? A partir do momento que eu estabeleço um vínculo com o meu aluno comigo, ele vai estar mais predisposto a aprender, mesmo ele tendo uma grande dificuldade lá numa determinada área, mas ali o que pega mais ali para esse aluno naquele momento é a relação de vínculo afetivo, né? E eu digo vínculo aqui na questão afetiva, que nós entendemos que a aprendizagem ela passa pela afetividade, mas a afetividade aqui a gente entende que não é um ser permissivo deixar aquele sujeito fazer tudo, né? O dizer não também é uma prova de carinho e de atenção, porque muitas vezes, vocês sabem bem o que eu estou dizendo, muitos alunos de vocês eles não são vistos de forma alguma, né? Eles são negligenciados por suas famílias, eles são negligenciados pela sociedade como um todo, né? Muitas vezes as famílias transferem para a escola uma obrigação que também deveria ser deles, né? Mas e esse aluno ele está ali no meio, né? Como um objeto sendo jogado de um lado para o outro. E isso, com certeza, lá quando eu estou organizando um plano de metas, isso ele tem que estar sendo pensado, né? O que eu falei anteriormente, muitas vezes o aluno vai só para comer, né? Ele não está preocupado com aprender, não está nem a fim de aprender, então ele não tem condição
né, fisiológica de aprender, porque ele tem fome. O grande problema do nosso país ali não é a fome, porque ter fome é bom. O nosso problema é a miséria. Então, essas questões, e eu falo, a gente não tem como separar isso no momento que a gente está dando aula e que a gente está construindo esse documento que é tão importante, que é o plano de metas. Não tem como fechar os olhos para isso. E eu não estou falando aqui de uma coisa utópica e tal, aqui isso é a real, né? Isso está lá. Vocês sabem bem do que eu estou dizendo. Né? Dentro do contexto da escola, a gente passa por isso direto. Aqui a gente vai falar um pouquinho da estrutura desse plano de metas, que eu acho que a gente não vai se deter muito aqui, porque também vai ser disponibilizado, né, depois para vocês, como é que estrutura é essa e um modelo desse plano, que eu creio que vocês também já têm acesso a ele através da escola. Mas fala um pouquinho dessa estrutura, né? E dessa estrutura me faz entender que, sem eu conhecer esse aluno, eu não tenho como construir um plano de metas. Sem eu conhecer esse aluno, eu não consigo construir para ele um plano de metas e nem pensar estratégias para esse aluno. Avaliação. Falar um pouquinho dessa avaliação, na realidade, processual é uma característica da avaliação. A avaliação é um processo. E ela acontece sempre, sistematicamente, de forma contínua, através da observação, através de intervenções que eu realizo com o meu aluno, sempre em parâmetro, né, com os objetivos que eu tracei para esse aluno. É importante pensar naquilo que você falou antes também, que é a questão das potencialidades, né? De pensar naquilo que o aluno consegue, não somente dentro das suas faltas. Claro que eu vou olhar para as dificuldades que ele tem, mas eu não posso reforçar somente isso, né? A gente que está ali no convívio direto com a questão da inclusão ali no seio, a gente percebe isso nas famílias, né, Raquel? Que as famílias, elas, não vou generalizar, mas muitas das famílias, elas não conseguem visualizar as potencialidades dos seus filhos, elas só veem as faltas. E nós entendemos o porquê disso, né? Porque eles são muito segregados, né, na sociedade como um todo. Então, e aí a família acaba fortalecendo somente aquilo que o filho não consegue, e ela não vê tudo que ele tem de potencial, mesmo muitas vezes ele tendo sido um aluno com autismo de severo a moderado e tal, né, que tem uma grande dificuldade em várias áreas, mas ele tem potencialidade numa, e a família, ela não consegue ver. E aí, quando a gente consegue mostrar aquilo para eles, assim, tem que, né, ver isso um dia, assim, a gente passou isso com vários momentos. Elas ficam maravilhadas, assim, né, tipo, eu não tinha pensado nisso que o meu filho consegue fazer. Enquanto o Ivan estava falando, eu estava pensando exatamente nisso, né? Porque, na realidade, pensem o que é para uma família receber um diagnóstico de um filho, né? Ela passa por todo um processo de luto, porque o filho que foi gerado, ele foi sonhado, ele foi planejado, né? E aí, de repente, recebe lá pelos 3, 4 anos, que é muito discutível isso, mas hoje, infelizmente, parece que o acesso a esse laudo está mais naturalizado e banalizado, né? E, então, o que é para uma mãe receber um diagnóstico, por exemplo, que é determinante na vida desse filho, que ele é autista? Então, eu vou contar rapidinho uma experiência que nós tivemos lá no CEIA, semana passada, que foi no sentido de que esse menino é um menino da educação infantil e os professores perceberam, né, que esse menino, ele era uma criança diferente. E eles solicitaram que ela pudesse investigar isso mais a fundo. E que bom, né, porque anteceder tudo isso, né, precocemente, se a gente conseguir diagnosticar isso. Mas eu quero falar dessa mãe, que daí essa mãe, então, ela começou uma série de investigações que ela não tinha se dado conta, porque mãe sempre vai fazendo uma aposta, ela vai olhando para o filho da outra, mas ela vai ainda investindo, né? E daqui a pouquinho ela começa a perceber que esse filho está um pouquinho diferente, ele não está respondendo como o primeiro filho respondeu, por exemplo. Então, essa mãe, ela recebeu definitivamente o diagnóstico de um menino autista, e ela se desestabilizou.
de uma forma que parece que aquilo foi uma sentença de morte. E eu não estou sendo nem um pouco drástica. Essa mãe, ela ligou desesperada e ela dizia: meu filho é autista, e agora? E agora, o que eu faço? E aí nós tivemos que trazê-la até o CEIA e nós tivemos que conversar com ela, acalmar ela e dizer: tu lidou com teu filho até agora. Olha para o potencial do teu filho. Olha o que teu filho pode fazer. Isso não é uma sentença. Tu tem que investir naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele sabe fazer. E aí conversamos um pouco com a escola, né? Porque a escola também, no primeiro impacto, assim, eu acho que é um luto que todos passam ao mesmo tempo, mas para vocês entenderem também o que é para a família lidar com isso, lidar com uma criança especial. E como eu trabalhava com mães e pais lá, eu fazia o grupo de mães e de pais, gente, é muito pesado isso. É bem pesado, né? Porque esses pais, aqueles que realmente, exceção de alguns, como toda regra tem exceção, mas elas vivem 24 horas para aqueles filhos. Elas não conseguem o tempo inteiro, porque ele é aluno por 4 horas, mas ele é filho 24 horas, né? Então, as famílias também, para as famílias também é difícil esse diagnóstico, né? É muito complicado. E aí também, né, junto disso, elas passam a fazer uma coisa que é colocar aquele filho numa redoma, fazer uma superproteção, que aí causa um outro problema. Às vezes o problema que elas causam com essa superproteção, ele é mais grave que o próprio diagnóstico. Eu já peguei vários casos de crianças, adolescentes com autismo, que a dificuldade maior dele não era o autismo, era a falta de limites. Porque a família, ela, a partir desse diagnóstico que a Raquel colocou, ela passou a ser extremamente permissiva e deixar com que aquele filho fizesse tudo o que ele quisesse fazer ao seu bel prazer. Então, ela não impunha limites, ela não trabalha na questão de regras, tudo era permissivo, e aí o problema do autismo ele ficava em segundo plano. Ele criava uma série de dificuldades dentro do contexto da escola, né, que ficava extremamente difícil para o professor que está lá dentro atendendo mais, sei lá, 20, 30 alunos, e aquele aluno autista, mas que não era o autismo, era a questão dos limites, que era o que mais atrapalhava dentro da educação daquele aluno. Ele não conseguia aprender porque ele não conseguia, ele estava extremamente desorganizado no sentido dos limites mesmo, não do autismo. Por essa questão de querer suprir algo que a família ali, após descobrir o laudo, né? Verdade. Então, aqui a gente traz um pouquinho de como podem ser registrados esse acompanhamento, né, das avaliações, como é que eu vou acompanhar esse desenvolvimento desse aluno, esse plano de metas que eu elaborei para esse meu aluno, né? Então, ali fala dos registros, das anotações diárias do professor. Nós estávamos no momento de pandemia, né? Então, os meets, todas as atividades ali desenvolvidas com esse aluno, eu posso estar registrando, posso apresentar um portfólio, e aí vai muito da metodologia de cada professor, como ele registra e como ele adotou a metodologia. Né? É legal também a gente colocar, antes eu lembrei que eu queria colocar antes na elaboração do plano de metas, que nós colocamos ali que esse plano de metas é elaborado em parceria com o professor da turma comum de sala de recursos, né? Então, assim, aquele professor que está na sala de recursos, ele vai ter um plano de metas para o atendimento na sala de recursos. O professor que está na turma comum, ele vai ter um outro plano, diferenciado daquele da sala de recursos, mas ele é construído em parceria, né? O que acontece? Por quê? Porque o professor que está na turma comum, na turma regular, ele tem, digamos, esse aluno e mais 25 com ele lá. Então, né, o processo de aprendizagem dele vai ser diferente daquele momento que ele vai estar na sala de recursos ou sozinho com a prof, ou com mais 3 ou 4 alunos. A abordagem da professora lá ela vai ser diferente daquele professor que está dentro de sala de aula. Então, são planos de metas diferentes, né, pensando nessa questão, né, da aplicação ali do desenvolvimento da aula, né, que são os espaços locais totalmente diferentes. Né? Então, aqui traz um pouquinho disso que nós já falamos, né? Que nós partimos da potencialidade, das habilidades desse aluno,
ele deve ser comparado com ele mesmo, né? Então, superando ali tudo aquilo que a gente depois de analisar, depois de elaborar esse plano de metas, né? Então, o ponto de partida, a sua caminhada ao longo do processo e o seu ponto de chegada. Sempre partindo daquilo que ele sabe. E sempre reforçando isso. E o tempo inteiro reforçando isso, não só para este aluno, que é importante, mas também para a família desse aluno, né? Que acaba indo para esses extremos. Isso aí. Então, ali o Ivan já havia falado que esse plano de metas ele é um documento dinâmico, como todo planejamento, né? Seja ele para um aluno dito normal ou um aluno com deficiência, o planejamento ele tem as mesmas características, né? Ele é dinâmico, ele é flexível, ele deve ser avaliado e reavaliado constantemente. Para que eu avalio? Por que isso é importante? Porque isso vai determinar minhas novas tomadas de decisão. Daqui a pouquinho eu elaborei um objetivo, né? E esse objetivo não era o momento adequado, ainda não era o momento de eu poder estabelecer esse objetivo, ele não alcançou, eu vou ter que rever esse objetivo, quem sabe eu vou ter que diminuir um pouco da minha expectativa que eu lancei, né? Porque isso diz muito respeito da minha expectativa enquanto professor para aquele aluno. Por isso que eu tenho o tempo inteiro que estar reavaliando esses meus objetivos e esse meu planejamento. Já alcançou, eu vou ter que estabelecer outros, né? Então, a gente sempre coloca assim que, para elaborar esse plano de metas, eu preciso conhecer esse aluno. Então, é claro que eu não vou poder chegar lá no início do ano e fazer um plano de metas para esse aluno. Como é que eu vou fazer um plano de metas? A partir do que eu vou fazer um plano de metas para esse aluno? Né? E a gente sabe que algumas escolas ainda dão um tempo ali. Daqui a 30 dias o plano de metas tem que estar pronto. Ok, mas o que eu vou levar em conta para elaborar esses meus primeiros objetivos do plano de metas? Né? Talvez eu tenha que fazer uma avaliação para mim poder ver o que esse meu aluno já sabe. Né? E a partir daí, então, criar objetivos bem mais rasos, digamos assim, né? À medida em que eu for trabalhando o meu conteúdo, eu vou aprofundando isso. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Que se eu preciso conhecer o meu aluno primeiro, para a partir daí planejar para ele, eu tenho que ter um tempo maior para a elaboração desse planejamento para o meu aluno com deficiência, né? Exatamente, né? A complexidade que pode ir aumentando gradativamente, né? Mas sempre tendo por base que não é um resumo do conteúdo. Que diz muito mais respeito à metodologia em si do professor, a forma de apresentar esse conteúdo para esse aluno, né? Por que eu vou privar meu aluno de um determinado conteúdo? Só porque ele tem uma deficiência? E eu diria também, para complementar o que a Raquel está colocando, que dentro dessa observação é fundamental que a gente observe o que é que tem significado para esse meu aluno. E a partir disso que tem significado para ele, eu vou tentar fazer um link com esses conteúdos aos quais eu tenho ali na minha matriz curricular, enfim, tenho que trabalhar. Né? Então, mas pensando naquilo que tem significado. A gente vai ver ali, eu volto na coisa do autismo ali, mas é porque é muito comum dentro das nossas escolas hoje, né? Ele tem, às vezes, alguns autistas têm um hiperfoco em uma determinada área, né? Então, por que, se eu for professor de ciências, se ele tem lá um hiperfoco lá, sei lá, em alguma coisa que eu posso relacionar, né, com os conteúdos, né, aos quais eu devo trabalhar, eu posso jogar com isso, porque isso vai chamar a atenção dele, isso tem significado para ele. E, sobretudo, também, eu acho que a gente tem que pensar de que forma esse meu aluno, aí eu falo no sentido geral, não estou falando só do aluno com deficiência, de que forma esse aluno que eu estou aqui, né, auxiliando na sua formação, de que forma ele pode colocar esses conteúdos na sua vida. Isso é fundamental, a gente pensar, né, o que ele vai colocar na sua vida a partir disso que eu estou trabalhando. Eu lembro que logo no início logo que eu me formei, né, eu sempre gostei muito da educação infantil.
E aí eu trabalhava muito com a questão da confecção de brinquedos, utilizando sucatas, materiais, uma coisa que eu acabei fazendo isso a partir das dificuldades que eu tinha dentro da escola, em função da carência de materiais para a minha área de trabalhar. Então, eu levava pau, pedra, garrafa e construía coisas com os alunos. Eu lembro que quando eu construía com eles, lá no início da minha graduação, quando eu me formei, eu fazia tudo de uma forma muito mecânica, muito robótica. Eu não explorava. Muitas vezes eu acabava até confeccionando para o aluno, porque eu tinha 30 alunos, e eu estava ali com aquela turma, acabava recortando as garrafas e fazendo. Depois eu comecei a me dar conta que eles precisavam trabalhar, por exemplo, a questão motora. Não tem problema, eles podem recortar tudo torto, do jeito deles. É o jeito deles que eles estão fazendo. E aí depois eu comecei a ampliar o meu trabalho, porque eu pensei que eu não precisava desenvolver aquele conteúdo tudo naquela mesma aula. Eu poderia usar 3, 4 aulas para trabalhar aquilo. Então eu pegava, por exemplo, uma garrafa, peguei o álcool aqui, uma garrafa PET, e falava com ele a questão do meio ambiente, desse plástico, quanto tempo esse plástico vai levar para se... Né, será que ele vai um dia acabar? Né, se eu jogar ele, o que pode acontecer? Comecei a trabalhar com eles a questão da validade do produto. Você sabe que isso que tem aqui, ele tem um prazo de validade, que se eu consumir isso antes, né, ou depois da validade, isso pode me causar um dano para a minha saúde. E aí eu comecei a me dar conta de que aquilo que eu fazia em uma aula, eu passei a fazer em uma semana de aula. Né, e eles começaram, de fato, a trabalhar comigo. Né, então, só para vocês pensarem um pouco, isso, claro, dentro da minha área, mas eu tenho certeza que vocês podem jogar isso, né, dentro, né, dos conteúdos aos quais vocês trabalham na escola, na área de vocês. Aqui nós já falamos um pouquinho que são todos esses agentes que podem ser envolvidos na elaboração desse plano de metas, né? Que ele não é um documento sigiloso, mas ele é um documento que precisa circular entre os professores, né? No caso, vocês especificamente da área de ciências, né? Durante todo o ano ele deve ficar de forma acessível também, né, para os pais, o Ivan já havia falado nisso, né? Porque às vezes os pais comparam, às vezes dizem assim, quando eles não têm conhecimento, né? Ah, meu filho está lá na sala de aula tal, mas ele não está aprendendo as mesmas coisas que os outros. Né? Então, essa comparação também... Então, o plano de metas, ele nos respalda enquanto profissionais, né? Ele é também uma proteção para nós enquanto profissionais, né? Então, é importante isso, né? Ali, uma observação que ele não deve conter dados que exponham, por exemplo, a intimidade do aluno ou constranjam a família. O vocabulário para mim usar é um vocabulário simples, para que todas as pessoas que tenham acesso a esse plano, eles possam entender, tá? Sendo proposto ali para o meu aluno. Ali nós colocamos alguns pontos que são intrínsecos aos planos de meta, que é a construção do vínculo, eu preciso conhecer esse aluno, a interação lá no ambiente escolar, a própria organização da sala de aula, atividades que proporcionem a troca, a autonomia, há aí toda uma flexibilização de tempo e de espaço, né? Que também é inerente ao planejamento geral do professor, né? Mudar a concepção que todos devem aprender a mesma atividade ao mesmo tempo, do mesmo jeito, né? Aí entra a questão das diferenças, levar em conta que aquele meu aluno é singular e ele tem uma determinada necessidade, então, para esse eu vou ter que realmente apresentar dessa forma. A história prévia do aluno, toda a história prévia desse aluno, né? Principalmente se esse aluno vem de uma outra escola, se ele é nosso lá, né, dessa escola desde os primeiros anos, então isso é importante, isso contribui, né, a vida escolar desses alunos e o atendimento que ele recebe extra sala de aula, né, que é o atendimento que ele pode estar tendo lá no C, que ele pode estar tendo, sei lá, uma terapia, tudo isso pode ser e deve ser observado na elaboração desse plano de metas. Pode passar. Eu estava lembrando agora também, né, a gente falou ali um pouquinho antes da questão da avaliação, né, eu acho que eu comentei contigo outro dia, né, que a avaliação, às vezes ela se torna muito subjetiva, né,
A minha área é bastante, né? Então, eu lembro que outro dia eu estava com um aluno na faculdade, né, um aluno meu da curso de pedagogia, na graduação, e aí eu tinha uma prova, ele é um aluno com um espectro autista, né, um menino filho de Asperger, que é autismo de alto funcionamento, e o trabalho que nós estávamos fazendo era uma prova, não gosto de prova, mas enfim, era uma prova em dupla. Né, e eu coloquei ele com uma menina ali e tal, que já tinha um vínculo com a menina. E naquele dia ali ele não queria, por algum motivo, ele estava irritado e não queria. E aí eu peguei e desci com ele, falei, não, vem aqui comigo, e saí caminhando com ele no corredor, e comecei a questioná-lo sobre, né, as questões que eu tinha colocado na prova. Sem ele nem saber, comecei a perguntar o que tu acha disso, ele me dizia, acho isso, isso, assim, isso, o que tu acha? Eu fui, perguntei, desci com ele, até o primeiro andar, voltei, subi, perguntei mais algumas coisas, e eu cheguei na porta, eu disse, meu, pode ir embora, porque a prova já está realizada. Então, assim, foi uma sagação minha na hora ali, assim, foi uma coisa de intuição, de, pô, né, ele está com uma dificuldade aqui, ele não consegue ser. Depois eu descobri por que ele não queria, porque como era em dupla, ele tinha que escrever, e ele tinha uma dificuldade gigantesca na escrita, na coisa motora mesmo. Ele falava super bem, era super articulado, tem que funcionar a própria síndrome, que é a síndrome de Asperger, e algumas pessoas que têm essa síndrome, eles têm uma fala muito rebuscada, se comunicam e tal. Cada um é um, né? Mesmo tendo autismo, nós somos diferentes. E aí ele fez a prova ali, desceu comigo, subiu a escada e me respondeu as questões que eu tinha ali. Eu disse, cara, beleza, pode ir embora. Eu, como assim, professor? Eu disse, não, já me falou tudo que eu ia perguntar na prova. E aí ele me deu um abraço e foi embora. Né? Então, voltando um pouquinho à coisa da avaliação, como é que se dá esse processo de avaliação, né? Será que todos eu vou ter que avaliar lá com papel? Será que eu não posso avaliar numa fala? Será que eu não posso avaliar através de um desenho, através de um, sei lá, né? Então, a gente poder pensar um pouco nisso, né? E também entender que a gente não nasceu pronto, né, pessoal? Nós estamos sempre nos, né, melhorando, né? Eu acho que e os nossos alunos da mesma forma. Eles com deficiência do mesmo jeito. Mesmo eles tendo a mesma deficiência, eles não são iguais, né? Eles são diferentes, né? Então, aqui a questão do laudo, que também é uma grande polêmica, né? Graças a Deus lá que, na realidade, em 2014, o MEC entendeu, né, que ele não é pré-requisito para que esse aluno possa ter um atendimento educacional especializado, né? Porque o nosso atendimento, ele é pedagógico, ele não é clínico. O laudo, ele é importante, talvez até para um benefício, né? Que esses alunos recebam, alguns deles recebem o BPC, talvez para a questão de um tratamento, mas para nós na escola isso já não é mais um pré-requisito, né? Para qualquer encaminhamento. Basta ter necessidade. Né? E nós, professores, eu acho isso interessante, acho que foi uma sacada bem legal do próprio MEC, de entender que nós, professores, temos muito mais, que ficamos às vezes 4 horas com eles na escola, temos muito mais condição de perceber que ele é diferente dos ditos normais do que às vezes um médico que fica 10, 15 minutos com eles numa consulta, né? E não olhar para o nosso aluno enquanto um F84 ali, que é o laudo do CID do autismo, né? Ou seja o que for, né? Olhar para aquele sujeito enquanto a Raquel, enquanto a Ivana, enquanto a Ana, enquanto a Fernanda. Enquanto sujeito que aprende, né? Apesar do laudo, né? Então, ali trago algumas reflexões que, havendo diagnóstico ou não, é preciso ir além e buscar a conhecer esse aluno. O ponto de partida para o planejamento de estratégicas pedagógicas deve ser sempre a singularidade do sujeito, com foco na sua potencialidade. Ele é único e ele tem potencial, né? Trago a questão de que exercer a docência numa perspectiva inclusiva implica para nós, professores, e eu sei de toda a angústia, sou professora da rede, mas implica a gente conviver com o desconhecido, com a descoberta, com a tentativa de erro e acerto, em um processo que é contínuo, que é flexível, que é dinâmico, né? E isso aqui eu acho bem interessante. A proposta curricular, nós falamos isso com outras palavras, mas a proposta curricular deve ser uma só para todos os estudantes. Mas, por outro lado, é imprescindível que as estratégias
pedagógicas sejam diversificadas, com base nos interesses, nas habilidades e nas necessidades de cada um. É aquilo que a gente falou em outras palavras. O conteúdo, o currículo é este, para todos. A forma como eu vou apresentar é que ela vai diversificar. Né? Isso aí. Eu vi que alguém colocou ali no chat a questão do Asperger, eu vi rapidamente. Sim, o Asperger não se utiliza mais, ele está dentro do TEA. Né? Os transtornos, do espectro autista. Ele perdeu, antes tinha, né, o síndrome de Asperger, o autismo, mas eu assim, que ele perdeu, ele está dentro do TEA. Pode passar para nós, Felipe. E isso aqui é uma expectativa, às vezes, né, de que o laudo ele possa, na realidade, trazer essa expectativa ilusória de que irá trazer a resposta de como trabalhar com aquele aluno em sala de aula. E eu sinto em dizer para vocês, mas não tenho uma receita pronta para isso, né? Porque nós partimos da singularidade de cada um é um. Eu posso ter na minha escola ou na minha sala 2 alunos autistas, 2 alunos com o mesmo F, né? 2 alunos F84, F71, mas cada um é um. Eles não têm as mesmas características, né? As histórias são diferentes, né? Pode passar para nós. Passar para nós. E aqui eu trago algumas indagações que são nossas, né, Ivan? Não são de vocês, são nossas, né? E a gente atende, conversa muito, trabalha com formação e algumas indagações, como eu vou fazer inclusão na sala de aula, como eu vou dar conta dessa diversidade da educação inclusiva, porque nós estamos falando hoje a partir da deficiência, mas a diversidade abrange muito mais. Nós temos a questão de gênero, a questão racial, e tem uma questão ampla que faz parte dessa diversidade. Então, a escola e o professor, eles não estão preparados para isso. Mas, na verdade, o que é estar preparado e adaptado para atender esse aluno? O que é isso? Então, eu coloco e reforço sempre isso, né? E nós acreditamos nisso. Que primeiro é preciso desejar ter contato com esse aluno, desejar conhecer esse aluno, descobrir as potencialidades desse aluno e nos permitir, enquanto profissional, a experimentar novos desafios, a mudarmos a mentalidade daquela questão, outrora, todos iguais, para a mesma pergunta, as mesmas respostas, né? Para a aceitação das diferenças. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje é o mundo das diferenças, né? E sem a gente ter todo esse calhamaço de coisas que nós acabamos de falar, desejar ter contato com esse aluno, estar disposto a nos desafiar enquanto profissionais, apostar na potencialidade, apostar que apesar do CID, aquele aluno ele aprende porque todos nós aprendemos. Sem isso, o processo de aprendizagem ele jamais vai ocorrer, não só com um aluno de deficiência, mas com todo e qualquer aluno, como ser humano. E paralelo a isso, né, claro que a gente, né, isso tudo que a Raquel falou, não tem outra forma de a gente trabalhar com esses alunos, com todos os alunos, na verdade, né? E falando especificamente do aluno com deficiência, a gente tem que buscar as redes de apoio, né? Porque às vezes nós, dentro da sala de aula, eu como professor, sozinho, não vou conseguir dar conta. Então eu tenho que exigir, né, da gestão, exigir da direção da escola, que vá, né, na unidade de inclusão, então que busca apoio. Hoje nós temos redes de apoio que, de alguma forma, elas estão aí e podem auxiliar, né, vocês dentro do espaço, lá do contexto da escola. Né? Nós temos o CEIA, nós temos 7 instituições conveniadas que também atendem, né, esses alunos. Então, essa questão da intersetorialidade que eu tenho falado já há mais de um ano, acho que eu tenho desde que eu entrei na gestão, que precisa, né, a gente trabalhar melhor isso, principalmente com a saúde. Né? A SME, Secretaria de Educação, está em contato com a Secretaria de Saúde, estabelecer parcerias e trabalhar junto. Né?
Isso, eu ainda sinto um grande distanciamento. Eu acho que a gente tem que melhorar, tem que afinar agora essa questão aí com a Secretaria de Saúde. Outro dia eu estava numa reunião com a Ismel, que é a Secretaria de Esporte e Lazer. Tem que se pensar no aluno com deficiência também dentro dos parques e praças da nossa cidade. De que forma esse aluno ele pode acessar isso? Ele tem esse direito. E só essas secretarias elas têm que pensar nisso também. E a gente ali, né, enquanto educação, enquanto unidade de inclusão, auxiliar nesse sentido. Porque e vocês sozinhos na escola não vão conseguir dar conta. Se não buscarem essas redes de apoio, se não exigirem, né, que isso, de alguma forma, né, esses alunos sejam contemplados. Eles têm direito, né, a estar aí, eles não estão de favor, né, então eles têm esse direito. E também, só para fechar aqui essa primeira parte, assim, a gente também entende que muitos desses alunos que estão dentro da escola hoje, talvez eles tenham o perfil de uma escola especial. Nós não somos contra a escola especial, e de forma alguma, não somos contrários à escola especial. A gente entende que a gente teve grandes avanços com a Política Nacional de 2008, tivemos sim, tinha muita coisa para melhorar, tinha e tem muita coisa para melhorar, né? Mas assim, nós acreditamos na aplicabilidade desses alunos. Acreditamos que é possível, né, com o apoio, com o profissional de apoio dentro da escola, com os centros de AE, né? Hoje, o grande problema da nossa rede, a gente entende que é a falta de RH. Isso é muito claro. Tanto é que agora a gente, né, abriu aí um edital para a contratação de novos professores e TEBs, para ver se a gente consegue, de alguma forma, suprir essas demandas aí que vocês sabem bem aí dentro da escola, né? Enfim, a gente não está alheio a isso, né? Mas acreditamos, né, que a verdadeira inclusão ela se faz dentro da escola comum, claro que dando condições. E aqueles alunos que realmente têm o perfil de escola especial, eles são encaminhados. Talvez alguns das escolas de vocês tenham sido encaminhados, mas esse encaminhamento ele é feito com muito rigor e com muito cuidado. Não basta a família querer, porque muitas vezes a família ela tem desconhecimento, ela quer, mas ela... Para vocês terem uma ideia, outro dia uma mãe esteve lá na unidade de inclusão procurando um acesso a uma escola especial porque o filho tinha tireoide. Para vocês terem uma ideia de conhecimento, então, né, só para dar esse exemplo, quando a gente coloca lá, encaminha realmente para a escola especial, tem uma avaliação da escola, um parecer forte da escola, encaminhado para o CEI, que vai ter um outro parecer, e aí esse aluno vai para a escola especial, onde eles fazem uma outra avaliação. Aí sim, se verificou que esse aluno tem aquele perfil, e ele vai. E o fato dele ir, não significa que ele vai ficar a vida toda dele ali dentro. O mês passado, a gente fez 2 casos de alunos que estavam na escola especial que retornaram para o ensino fundamental, porque, de alguma forma, eles se beneficiaram lá na escola especial e hoje eles estavam aptos para voltaram para as 2 nossas escolas aqui da rede, no fundamental. Então, isso também tem que ficar claro, né, dentro, né, quando a gente faz qualquer tipo de... Acho que tem mais uma laminazinha, né? Pode passar, Fernanda. Então, nós precisamos entender... Também sou professora de área, professora de português, professora de inglês, né? Que infelizmente não existe receitas prontas para atender às necessidades educacionais dos alunos com deficiência, que a natureza é capaz de produzir. São inúmeras síndromes, né? Já falei para vocês que, na realidade, o fato de 4 ou 5 alunos possuírem uma única síndrome, eles vão ser diferentes. Nós temos aí os autistas, né? Vários graus de autismo, cada um diferente do outro, né? Porque nós temos que entender que esses alunos são únicos, singulares, eles não se repetem, suas necessidades e as suas especificidades não são generalizáveis, cada um é um. É isso. Eu sempre vamos errar, vamos acertar, mas o importante é que a gente possa nos desafiar. Isso aí, pessoal. Acho que agora a gente pode abrir para a gente conversar, se vocês quiserem abrir o microfone e falar, fazer perguntas, fazer comentário. Então, assim, adorei a fala de vocês, fiquei aqui escutando, assim, aprendendo muito com vocês. E a fala da Raquel, no sentido do planejamento, né, Raquel?
como isso, assim, abriu meus olhos, né? Porque a gente tem mesmo... casualmente, eu dei uma formação para os professores de matemática, e essa minha formação, ela falava exatamente sobre isso, né? Sobre a questão do planejamento, essa importância do planejamento do professor. E aí eu coloquei assim que eu, Fernanda, né, pratico o meu planejamento em 4 etapas. Que a primeira é conhecer os documentos norteadores, né? Que a gente precisa conhecer essa documentação, RCC, né? Os próprios marcos de aprendizagem. E o segundo ponto seria exatamente conhecer o meu aluno. Então, né, na verdade, assim, e essas potencialidades, o que ele traz, o que ele já sabe, né? Então, vem muito de encontro com essa tua fala hoje, no sentido de que a gente, quando a gente pensa em inclusão, na verdade, se a gente associar o nosso planejamento tanto para o nosso aluno dito normal, quanto para o nosso aluno de inclusão, a gente está fazendo inclusão, né? Porque a gente está transformando esse aluno dentro das potencialidades dele, dentro do que ele pode, o aluno que a gente tem ali dito normal. Então, assim, para mim foi fantástico. Eu vou trazer aqui para vocês dois agora, que vieram algumas questões bem pertinentes, assim, bem interessantes, aqui no chat, enquanto vocês falavam, que a primeira foi sobre, gostaria de saber qual o número máximo de alunos em uma turma com alunos de inclusão. Não sei se vocês têm esse dado. Isso aí está no artigo 5º lá, no parecer 15, né, Raquel? Raquel, acho que fica o artigo 5º desse parecer que nós falamos. Esse artigo 5º é um artigo que nós temos que rever. A Raquel vai ler aqui, só para vocês terem uma ideia, o que diz com relação ao número de alunos por turma, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Tá. Pessoal, só para relembrar, assim, que esse material vai ser disponibilizado para vocês, tá? A resolução 15, ela é importantíssima, porque ela que normatiza toda a educação especial aqui no nosso sistema municipal, e ali fala desde a organização das turmas, número de alunos, parecer, a expressão de resultados. Na educação especial, hoje é o nosso livro de cabeceira, né? Porque ela vem obedecendo todas as normas, né, nacionais aí que nós temos. Então, aqui ela traz a questão do artigo 5º, diz assim: quando da efetivação da matrícula, a escolha da turma ela deve ser criteriosa em relação ao número de alunos e ao número de alunos de inclusão, tá? Considerando as diferentes deficiências, necessidades e limitações. Aí ela traz como deve ser no ensino fundamental e como deve ser lá na educação infantil, tá? Então, diz assim na letra A, no nosso caso, no recorte do ensino fundamental. Nas turmas com até 3 alunos de inclusão, devidamente indicados por avaliação da equipe diretiva da escola, ou a avaliação médica, ou até pelo centro de AE, né, que seria o CEIA, deverão ter no máximo 20 alunos no primeiro ano, 25 no segundo, do segundo ao quinto, tá? Esses documentos são instrumentos determinantes para que haja ou não a redução do número de alunos por turma. Já na letra B, ela regulamenta do 6º ao 9º ano. A escola deverá organizar as turmas conforme as possibilidades dos alunos de inclusão, considerando a resolução esta 15 de 2008. Muito bem. A segunda questão que foi trazida foi assim: todo aluno de inclusão deve ser avaliado por parecer descritivo? Se o autismo for leve, sem deficiência cognitiva, ele poderá ser avaliado por nota? Caso possa ser avaliado por nota, poderá, no mesmo ano letivo, ter parte da formação por parecer descritivo e outra por nota? Não. Vou falar para vocês com base no parecer, tá? Todo aluno da educação inclusiva, a expressão de resultados deverá ser por parecer descritivo, tá? Se a escola, lá no seu regimento, adotou uma outra forma, ele pode ganhar nota, mas ela deve vir acompanhada do parecer. Porque lá no final do ano, esses alunos que foram lançados lá no CIMEC, né, no Cigeduca, o histórico dele vai sair com
parecer pedagógico. Vai para o parecer. Aí outra trouxe ali a questão do tempo. Para adaptarmos qualquer material para inclusão é necessário tempo para pensarmos e discutirmos as questões. Porém, em escola nenhuma existe esse tempo. Aí é a cobrança da relação mesmo do tempo do planejamento. Essa questão do planejamento, né? Do dia de planejamento, né? Enfim. Daí é uma questão bem, né, que é do planejamento, né? Desse dia que tem, né? Na realidade, assim, e eu estou falando nós, tá, professores, porque eu sou da rede, então, assim, nós instituímos a questão, nós temos hoje o dia do nosso planejamento, né, que na realidade deveria ser esse dia para qual nós estamos lá, né, para essa carga horária aí de 8 para quem tem 40 horas, e de 4 para quem tem 20 horas, seria esse tempo para que nós pudéssemos estar fazendo esse planejamento. E hoje, se a gente for ver um pouco dentro daquilo que eu falei no início, mesmo que hoje a gente não está dentro do contexto da escola, dentro do espaço da escola, né, no dia do planejamento, mas isso não significa que a gente não possa, de alguma forma, se organizar enquanto professor, né, dentro desse espaço da escola. O que a gente está fazendo hoje aqui é uma forma de organização. Daqui a pouquinho, esse planejamento, ele pode se dar dentro do meu espaço da minha casa. Eu não estou indo até a escola, mas eu posso, de alguma forma, combinar com os meus pares e tentar articular alguma coisa, né, para fazer esse planejamento. Né? Isso me ocorreu agora aqui. Né? Problematizando. Mas, se a gente for comparar, né, Ivan, com a realidade da escola privada, porque eu sou professora de escola privada também, né? A gente, no município, ainda tem o planejamento. Né? Na rede privada, por exemplo, eu tenho 25 horas na rede privada, eu tenho 25 horas em sala de aula. Eu tenho alunos de inclusão e eu tenho que fazer planejamento. Então, assim, é claro, não é o ideal ainda, eu sei, né? A gente tem aí uma demanda bem grande e a gente vê também que essa demanda do aluno de inclusão, eu não sei se isso é geral, mas eu acredito que seja, assim, a gente vê muito mais alunos de inclusão dentro da escola pública do que da própria escola privada. Com certeza, não tenho dúvida. Mas eu falo isso porque eu entendo que os colegas, né, dentro do dia a dia da nossa escola, a gente não consegue respirar. Sai de um período, tu vai para outro, é toda uma... Eu sempre costumo falar que a escola ela parece esquizofrênica, né? Ela tem uma loucura lá dentro que a gente não consegue se dar conta. Né? Tu sai de um período, tu vai para outro, praticamente impossível tu fazer qualquer tipo de planejamento ali. Né? Então, a forma que eu vejo é essa. É dentro desse dia que nós não estamos na escola, a pandemia nos trouxe essa possibilidade hoje. Há um tempo atrás, eu dei aula no EAD durante 15 anos, e utilizava muito disso, né, até em função da aula, eu tinha que dar aula. Mas eu, dentro do meu trabalho na prefeitura, eu não utilizava esse recurso aqui, né, porque a gente não tinha o hábito de fazer isso. Hoje a gente está aqui, não sei quantos nós somos agora aqui, 20 e poucas pessoas, conversando, dialogando. Né? Eu prefiro ainda o toque, tá? Olhando o olho no olho. Nós somos quase que empurrados para essa metodologia, né? Mas eu vejo hoje eu valorizo muito isso também, porque eu tive muitos alunos que se formaram comigo aí na graduação, que eram pessoas que estavam lá no meio da Amazônia, eram índios lá. Eles viajavam não sei quanto tempo para acessar um computador e eles fizeram uma graduação. Se não fosse isso, eu não estou nem questionando se ela é qualidade ou não, mas se não fosse essa possibilidade de acesso, esses índios jamais, né, teriam concluído acesso a um curso superior. Então, eu acho que a gente tem que buscar algumas saídas criativas para tentar atingir esse planejamento. Não é o ideal, mas é o que a gente tem esse dia, querendo ou não. Né? Verdade. Pessoal, a gente abre agora para os professores que quiserem, de repente, fazer uma fala, questionamento. Não. Não tem mais nenhuma ali, Fernanda? Deixa eu ver aqui. Oi? Não tem mais nenhuma, não. Deixa eu ver. Aí eu estava lendo ali a colega, a Nara, né, que falou ali do Asperger, né? Estava vendo ali, né? Ela colocou ali, né? Sim. Né? Tu vê essa questão do significado, né? Da filha dela ali, ela colocou, né? Que
Hoje minha filha fica furiosa porque dizem que ela possui síndrome de Asperger, porque leu a origem do termo. Hans Asperger era um nazista que separava os autistas múteis. Olha só o absurdo, né? Para te ver, é como marca, né? Eu sempre falo para os pais dos meus alunos, né? Às vezes eles ficam comentando do filho, falando do meu lado, do lado da Raquel, a gente vai fazer uma entrevista, falando assim, absurdos, assim, mas eles nem se dão conta, né? Eu digo, não precisa falar. Eles acham que o sujeito ali, o filho, não está entendendo, né? Ele está entendendo o direito dele, né? Eles menosprezam a capacidade daquela criança que está ali do lado, né? Não, o tio não está entendendo, então estão falando horrores ali, ele não fala, ele não lê, não sei o quê, ele não isso, não aquilo, não o outro, né? Então, outro dia, essa coisa que hoje a gente vê que tem muitos alunos, muitas pessoas com autismo, a gente pode pensar lá atrás, quando tinha TDAH, né, Raquel? Que era todo mundo tomando Ritalina e tal para tratar TDAH. Hoje o autista chutou em uma lata, salta 30, 40 autistas ali, né? Então todo mundo tem autismo, né? E tem pessoas que às vezes elas se diagnosticam autistas. Também a gente tem que ter um cuidado com isso. Hoje a gente vê também que às vezes a gente recebe laudos muito precoces e chega para nós, a gente olha para aquele aluno e a gente vê que ele não tem autismo, mas ele já tem um laudo médico, nós não somos médicos, mas tu vê que aquele aluno não tem. Então tem toda uma discussão aí que a gente tem que fazer, mas o que eu queria dizer, essa coisa da bioidentidade, né? Outro dia eu estava numa entrevista com um aluno do CEIA, e aí eu fui apresentá-lo para outra professora que ia seguir a avaliação, e aí eu pedi para ele, diz o teu nome, fulano, para a prof aqui. E aí ele disse, eu sou o autista. Ele falou, daí na hora a professora me olhou e eu olhei, tipo, como assim? Eu disse, não, tu não é o autista, eu sou o Ivan, tu é o Felipe. E não, minha mãe sempre me disse que eu sou o autista, ele falava super bem, né? E aí então aquilo já estava, né, a identidade dele, de o autista. Ninguém tem um cuidado com isso. Não é fácil. Alguém quer fazer alguma fala, um comentário? Alguma angústia? Muito bom estar aqui com vocês, mesmo dessa forma distante. E eu acho até, Ivan, que a gente podia, assim, deixar bem claro também, assim, que hoje a gente tem um suporte local, que é o orientador e é o professor da sala de recursos, para nos ajudar na elaboração desses planos de meta, para nos ajudar nessas estratégias que nós vamos elaborar aí. Também, quando nós percebermos, né, que esse nosso aluno, ele está com alguma dificuldade, percebermos que ele não está respondendo como todos os outros, já é um sinal de alerta. Eu posso estar encaminhando para a orientadora, pedindo que ela faça um encaminhamento para o CEIA, né? Hoje nós temos 2, né? Um ali na Matias, outro aqui atrás da UPA da Boqueirão. Ali a gente tem atendimentos na área da psicomotricidade, a psicopedagogia, nós temos fono, nós temos a psicologia, né? Aqui no outro CEIA nós temos a educação física adaptada, e se ainda assim, né, nós não tivermos esse atendimento na nossa rede, né, nos nossos 2 centros, nós temos 7 entidades parceiras aí que estão oferecendo também esse serviço e da qual nós encaminhamos os nossos alunos, que é uma escola especial, porque também chegamos à conclusão de que nem todos os alunos, né, eles se adaptam na escola regular, com todo aquele critério, nós encaminhamos sim para a escola especial, né, que é o Pestalozzi. Nós temos a DEVIC, nós temos a APAI, nós temos o Legato, o Chimarrão da Amizade e o Consecom, né? Então, são entidades que nos dão suporte aí para que ele possa ter esse atendimento, né? A paz, eu falei, o atendimento no contraturno, que também vai auxiliar, né? É legal ressaltar também que essas instituições conveniadas, algumas delas, elas desenvolvem um trabalho clínico, que não é o nosso foco do CEIA, né, da sala de recursos, nós trabalhamos na perspectiva pedagógica. Então, por exemplo, às vezes a gente tem casos de alunos com problema fonoaudiológico, né? Quando a questão ela é pedagógica, de fono, troca de fonemas, alguma coisa assim, isso tudo é sanado dentro do CEIA. O CEIA faz esse atendimento. Agora, quando é uma questão clínica ligada à questão da fonoaudiológica, a gente encaminha para o Consecom, por exemplo, que é um espaço que tem atendimento clínico de fono.
E isso a gente consegue verificar a partir da avaliação que é realizada no CEIA. Todos os encaminhamentos para essas instituições que a Raquel citou, elas não se dão diretamente para a instituição, elas se dão através dos CEIAs. Então, se vocês tiverem uma demanda de aluno na escola, que precisa de um atendimento especializado, pode ser até clínico numa primeira avaliação de vocês, se manda para o CEIA. Lá o CEIA vai avaliar e vai dizer, sim, é clínico, então ele vai para tal local. Então, assim, ó, isso tem que ficar bem claro, que é um fluxo que a gente criou e que é um fluxo que está extremamente estabelecido ali, bem forte. Então, assim, as instituições comunitárias, elas entenderam isso, que não é simplesmente portas abertas onde o aluno ele vai, né? Ele vai para o CEIA e o CEIA faz esse encaminhamento. Tudo isso, né, é subsidiado pela prefeitura, né, que nós compramos a vaga e esse aluno ele entra lá, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 2.602 alunos com deficiência na rede, com e sem laudo. Eu estou com um dado ali no carro, deixei ali. Desses aí, ou desses 2.602, incluindo educação infantil e ensino fundamental, né, são 2.602. 900, eu não me recordo o número exato, mas 900 e pouco, não chega a 1.000, eles não têm um diagnóstico, eles estão investigando alguma coisa, né? Aí, se a gente pensar no TEA, nós temos ali cerca de 400 alunos do fundamental, eles têm diagnóstico de TEA, e 45 ou 46 estão investigando TEA. A infantil também tem um número ali, né, que agora eu não me recordo de cabeça, mas a gente tem tudo isso mapeado, tudo isso contabilizado, né, dentro da nossa rede. São dados importantes da gente... A Karen colocou uma pergunta ali para mim, ela botou assim, Fernanda, tu que estás na rede pública e privada, te pergunto, chega a ser significante o fato da inclusão estar em escola privada, por ter mais acesso à alimentação, educação, saúde de forma geral? Eu vejo assim, Karen, é claro, né, que eles, por ter um poder aquisitivo melhor, às vezes são amparados, às vezes por mais profissionais, né, tem esse amparo. E a gente vê que, e aí a escola, de uma certa forma, ela se abstém disso, né? Então, o aluno, ele, enquanto está na escola, ele está sendo ali assessorado, vai ter ali uma estagiária para poder orientar e tudo mais, vai ter o pessoal do AE também fazendo esse monitoramento, mas não tem esse por trás, né? Como é o caso do SEI, a gente não tem esse por trás que a escola pública tem, a gente sabe. Ô, Fernanda, pode falar. Desculpa te interromper, tá? Isso aí me... Raquel sabe bem. Nós temos assim, ó, quem perguntou foi a Carol, né? Karen perguntou. Karen, muitos alunos têm migrado, olha só, da escola privada, da escola particular, para a nossa rede, com todas as dificuldades que vocês bem sabem que a gente tem aqui na nossa rede, de falta de professor, de dificuldade de um profissional de apoio para acompanhar, mas nós temos recebido muitos e muitos, para vocês verem, né, a qualidade do nosso trabalho, mesmo com todas as dificuldades que todos nós sabemos. Então, eu vejo essa rede toda que nós temos. Exato, e eu vejo também, Ivan, que no vídeo inicial que vocês colocaram, do Nunca Me Sonharam, teve uma menina que ela fala justamente assim, porque ele tem todos os problemas, ele está ali e ele quer aprender, né? Então, eu vejo que muitas vezes também, porque esse nosso aluno de inclusão, ele é um jovem, um adolescente, uma criança com a sua personalidade. Então, muitas vezes, mesmo um aluno sendo atendido lá na rede privada, né, com toda uma demanda por trás, ali sendo, né, assessorado, às vezes ele também não quer, porque é da personalidade dele. Então, eu acho que essas diferenças, assim, no sentido, também vêm do aluno, né, do estudante em si, porque ele é jovem, ele é adolescente, ele quer ser rebelde, né? Então eu não quero estudar, eu tenho uma boa alimentação, mas eu quero me rebelar. Então eu acho que isso também influencia muitas vezes na questão da aprendizagem dele também. Mas estou fazendo um printzinho aqui, Gurias. Fala. Vamos fazer o seguinte, antes da gente terminar, é 15h42 agora, Ivan. Vamos pedir para o pessoal abrir as câmeras, o que vocês acham? Quem puder abrir as suas câmeras. Não sei se a Ana está por aí também, se quiser abrir a câmera dela. Ó, a Karen está ali. Para a gente poder fazer uma foto.
Aí tá ali a Ana também. Sim, estou aqui. Ana, para nós a Faço. Pode deixar, vou fazer aqui nosso registro. Tudo bom, Vou esperar um pouquinho. Muito bom ouvir vocês. Eu vou esperar o pessoal abrir aqui, quem puder, né? Abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Eu vou meter um print aqui. Eu tenho um programinha aqui no meu computador que eu meto um print aqui rapidinho. Ctrl+C. Viu aqui que vamos programa? Pum, tá lá. Vamos lá. Muito bom, pessoal. Bem feliz aí de estar aqui com vocês nessa tarde aí. Agora, Ivo, abriu mais uma. Eu vou fazer, desculpa. Eu vou fazer aqui mais um print, tá? Tá. Isso aí. Pronto, já fiz aqui. Concluir dizendo que, na realidade, nós temos os nossos anseios enquanto profissional, as nossas indagações, né? Mas se a gente pensar que, na realidade, hoje, né, com toda essa política nacional, apesar das nossas dificuldades, né, esse aluno está lá interagindo, esse aluno está lá com seus pares, ele não está segregado, né, como era antigamente na política da educação especial, ele está lá por uma questão, às vezes, de poder estar convivendo com o outro, né, e aprendendo com o outro, que foi o depoimento daquela menina. Os ditos normais aprendem com eles e eles aprendem, é uma troca muito legal, né? E depoimento de mães que nós atendemos lá no CEIA, né? Porque enquanto os alunos, o CEIA, ele se dá os atendimentos em 2 etapas. Enquanto os alunos eles vão sendo atendidos pelos profissionais das mais variadas áreas, lá na psicomotricidade, lá na psicologia, né? Lá na psicopedagogia, os pais eles ficam sendo atendidos por um profissional, né? Eles ficam naquele momento de escuta, naqueles momentos de se aprofundar um pouco mais, é feito todo um planejamento com eles também, de estudar um pouco mais e se aprofundar um pouco mais daquela síndrome, e aí eles trazem, meu filho apresentou esse, é normal, não é normal, e a gente vai construindo isso com eles, e isso vai acalmando. Eles também fazem algumas oficinas bem legais, a gente tem um seminário de pais, onde os pais relatam também várias questões ali que são bem legal essa troca, né? A gente não tem receita pronta, porque a gente parte do pressuposto de que cada criança é única, independente do seu CID, e que nós devemos partir da potencialidade dessa criança, o que essa criança sabe, e a partir daí eu consegui, então, ir trabalhando com ela, sem esse peso, né? Eu vou acertar a hora, eu vou errar, mas é assim, né? É assim para todos, na realidade. Então, tá. Eu aqui da Casa de Formação, então, agradeço a presença de vocês, a fala de vocês, nessa fala gostosa, assim, de gente com propriedade, né? É muito bom ouvir, assim, vocês que trazem isso, assim, com tanta consistência. Isso é muito importante a gente ter. E também gostaria de compartilhar com colegas que todos os colegas das ciências, né, que participaram da última formação já foram incluídos no drive dos professores de ciências, e aí a gente também colocou esses documentos que o Ivan e a Raquel mencionaram, também já estão lá para vocês poderem ter acesso, né? Quem quiser aí dar uma lida nesses documentos. E tem mais alguns também, que eu acho que foi a Ana, que foi tu que colocou, né, Ana? Alguns outros documentos. Ontem eu estava dando uma olhada, já dando uma fuxicadinha também para ver, e alguns livros falando sobre TDAH, eu vi, tinha um sobre TDAH, mas alguns outros, assim, com dicas também, para poder ter esse material aí. Então, mais uma vez, quer falar alguma coisinha, Ana? Não, só agradecer mesmo, agradecer os colegas presentes e também os nossos palestrantes de hoje, porque realmente uma tarde muito rica, é tão bom aprender com vocês e compartilhar, porque a nossa rede realmente precisa se manter junto, assim, para poder
A gente dá conta de tanta coisa, né? A gente sabe que como professor a gente tem tanta coisa dentro da sala de aula e realmente precisa de outras unidades, né? Como a unidade de inclusão hoje, nos abastecendo dessas informações, né? Legislação também é importante a gente saber, e os colegas também trouxeram muitas perguntas ricas, né? A Fernanda também com as contribuições, é só agradecer mesmo, agradecer a presença, né? A disponibilidade de todos. A gente também se coloca, só mas assim, a gente se coloca à disposição também, né? Se alguma escola necessitar, que a gente possa... porque o CEA também trabalha na questão da assessoria, a própria unidade também trabalha nessa questão da assessoria mais pontual à escola, né? Então, sempre que surge algum problema pontual, podem procurar o Ivan, com certeza, né? Alguém vai estar lá para socorrê-los. Vocês podem entrar em contato. Muito obrigada, então. Né? Então, deixa eu fazer então, pessoal, eu coloquei o link de presença ali no chat, mas igual depois a Ana também compartilha o link lá com as supervisoras. Fernanda, só deixa eu fazer só um agradecimento rapidinho aqui, e eu quero só fazer uma questão. Né? Assim, ó, primeiro eu queria agradecer, né, e dizer que a gente está muito feliz mesmo de participar aqui com vocês nessa tarde. Né, e dizer assim, ó, para a gente ficar atento, né, que tem um decreto, o decreto 10.512, que está tramitando no Congresso, né, no primeiro momento ele foi barrado, que na nossa Constituição é um decreto do retrocesso, é um decreto ligado à educação inclusiva do nosso país, ele é um decreto que dentre outras coisas, ele está colocado nesse decreto o retorno às classes especiais, que é um absurdo. Né, então, assim, ó, nesse primeiro momento ele foi barrado, ele vai voltar à discussão, né? Espero que a gente, porque é um retrocesso total, tudo que nós avançamos até o momento, mesmo com as dificuldades que a gente citou aqui. E também, só para fechar, queria dizer assim, ó, puder um dia a gente, né, se reúna aqui ou presencialmente para falar sobre educação e não sobre educação inclusiva, porque educação é um direito de todos. Né? A gente está aqui hoje para falar sobre educação inclusiva, mas quem sabe amanhã ou depois a gente vai estar aqui reunido para falar sobre educação, que todos têm direito a acesso à educação. Um beijo para todos. Obrigada, então, a todos. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.